Olá, o Navegador, seu programa sobre inovação em todas as áreas aqui na Globo News está no ar. Vamos começar o nosso papo hoje falando sobre o futuro da mobilidade urbana. José Marcelo Zacchi. Obrigado, Ale. Obrigado por quê? Apresentação, Sabe por que o Zé Marcelo falou obrigado? Porque ele gosta de ser chamado de José Marcelo Zacchi. Fica sempre muito bravo quando a gente chama ele de Zé ou só de Zé Marcelo. Então ele deve estar bravo o tempo inteiro, porque eu nunca chamei ele de José. Nem eu. Marcelo. Enfim, temos sempre aqui discutido futuros possíveis para políticas públicas diversas, né? Falamos outro dia aqui de educação, de saúde, de outros assuntos. E mobilidade é uma bola da vez fundamental no nosso mundo, né? E eu acho porque as pessoas têm que ir para a escola, têm que ir para o posto de saúde. Então... Tem que ir para todos os lugares, voltar e circular e experimentar e viver as cidades com qualidade e com liberdade, né? Então, é um tema fundamental e acho que é um tema interessante porque é desse que tem o poder de mudar um monte de coisa junto com ele, né? Para a gente fazer cidades com melhor mobilidade, a gente vai ter que fazer cidades diferentes, né? Então, o gancho da mobilidade acaba impondo uma reflexão. Eu queria trazer hoje duas ideias força que eu acho que são fundamentais quando a gente fala disso pensando no futuro. Porque normalmente fala mobilidade, as pessoas pensam, bom, mais infraestrutura de transportes, né? Vamos ter mais trens, mais BRT, sistemas novos de ônibus, mais investimentos em infraestrutura física, é isso que vai resolver, quando não, mais viadutos, mais autopistas, avenidas, etc. Né? E eu acho que uma ideia fundamental hoje é que, se a gente pensar a mobilidade desse jeito ou continuar pensando assim, a gente não vai a lugar nenhum, quase que literalmente, né? Então, duas ideias que tentam, de alguma forma, ver como é que a gente contorna o problema de outras maneiras. A primeira é mais aqui no plano da política urbana, quer dizer, é pensar o seguinte, mobilidade não é só infraestrutura de transportes e nem é principalmente infraestrutura, né? Cidades em que as pessoas têm que circular distâncias imensas no dia a dia, em que as pessoas precisam se deslocar dezenas de quilômetros para chegar no trabalho, de carro, de ônibus, do que for, né? E milhares e milhões de pessoas têm que fazer isso o tempo inteiro para ir para a escola, etc., né? Cidades dispersas, a gente vai ter sempre muita dificuldade, vai ser quase inviável você ter qualidade de mobilidade. Então, uma primeira coisa fundamental é como é que você pensa e desenha cidades aonde a circulação pode ser reduzida, onde as pessoas podem trabalhar mais perto, onde elas podem morar mais perto do trabalho, ou podem ter oportunidade de trabalho mais perto de casa, onde você tem oportunidade de lazer, de cultura distribuídas e que, portanto, você consegue também acessar isso perto de casa, escola, creche, né? Quer dizer, como é que você pensa a cidade? E aí você vai para o planejamento urbano, isso tem a ver com o uso do solo, isso tem a ver com edifícios em que estão conjugados com comércio, com acesso bairros mistos. Bairros mistos, etc. Né? Zé, se eu entendi bem, então, o que você está dizendo é, para resolver o problema de mobilidade nas cidades, não é só investir em rede de transporte. Você precisa investir também na forma como a cidade se organiza, como é que as pessoas se agrupam. Né? É isso que você está dizendo. E é isso, como eu dizia, é um tema, portanto, tem o poder de fazer-nos repensar as cidades, né? E não é só e nem é principalmente, né? Quer dizer, quanto mais a gente puder não demandar o carro, não demandar para fazer transportes e ter um uso mais funcional do espaço, melhor, né? Isso aqui é um link dessa organização WR Brasil, né, que é parte de uma rede global de organizações que pensam soluções para cidades, e eles editaram um manual, né, essa Nívia Opperman, que é a coordenadora deles lá de desenvolvimento urbano, que é exatamente o manual que eles chamam de DOTS. O ponto de partida é repensar o uso do solo na cidade, e esse é um manual de como é que você faz isso no dia a dia, né? Tem aí alguns princípios transporte coletivo de qualidade, eles, mobilidade não motorizada, gestão do uso do automóvel, uso misto e edifícios eficientes, centro de bairros e pisos térreos ativos, espaços públicos, recursos naturais e participação e identidade comunitária. Isso aqui é o seguinte, é usar inteligência na construção da cidade, certo? É você racionalizar a forma como a cidade se organiza, pensar o que é mais eficiente. E, ao meu ver, faz todo sentido porque esses dias eu estava lendo um livro que tinha um prefácio do Michael Bloomberg, um livro até muito interessante chamado A Cidade Responsiva, a cidade que responde aos seus habitantes, Responsive City. E ele falava assim, olha, no mundo de hoje, 50% da população mundial já mora em cidades. E daqui a 25 anos vai ser 70% da população do mundo morando em cidades. Então, se a gente for pensar isso, se você não usar a inteligência para coordenar tanta gente morando junta, especialmente porque a área das cidades no planeta corresponde só a 2%
da área que a gente habita. Você tem um vídeo aí, né? Interessante. Tem um vídeo que 70% da população do mundo morando em 2% da área da Terra, se você não usar inteligência para tratar disso, é inviável. Né? Esse aqui é um vídeo de outra pessoa que tem trabalhado muito isso, que é a Clarice Link, que é do ITDP, que é o Instituto de Transporte e Desenvolvimento, e ela fala exatamente isso aqui, sobre a distância entre pessoas e oportunidades, por exemplo, no caso do Rio de Janeiro, né, que você tem literalmente que se deslocar 40, 50 quilômetros, 60 quilômetros para chegar ao trabalho. Né? E como não há infraestrutura, malha de transporte que possa dar conta disso. Zé, é engraçado que eu já vi uma palestra da Clarice e ela fala que tem uma coisa muito legal que é, se você quiser ver se a cidade está bem planejada, bem articulada, basta olhar pelo olhar das crianças. Ela falou que ela leva os filhos dela para a escola e as crianças já têm um olhar próprio porque eles preferem passar em alguns lugares do que outros. Então, em algum lugar tem peixinhos, outro lugar a rua é meio esburacada. Então, ela falou assim, olha, onde as crianças quiserem andar, é provavelmente o lugar que a cidade está mais bem desenvolvida, que a cidade é mais humana, mais agradável. Tem gente na rua andando, né? Exato. Com certeza é o melhor sinal de uma cidade bem resolvida. É verdade. Nesse sentido. Qual outro exemplo que você trouxe então, aí, Zé? esse é um marco, né? Agora, obviamente, ainda que você faça isso, a gente precisa circular e é bom que possa fazê-lo. E acho que aí a outra ideia fundamental é pensar sistemas radicalmente integrados. Quer dizer, você não vai ter a solução de mobilidade com uma resposta só. Quer dizer, não é, olha, faz metrô na cidade inteira e isso vai resolver. Ou bota todo mundo para andar de bicicleta, vamos todos ter ciclovia e vai resolver. Ou vamos andar a pé, ou vamos ter sistema de ônibus melhor. Quer dizer, a gente precisa dessas soluções todas de automóveis estar coordenados. Isso mais ou menos a gente já sabe faz tempo, né? O pulo do gato aqui é o quanto a era digital, o fato de que você pode ter uma cidade que está todo mundo conectado o tempo inteiro, acessando informação sobre as várias alternativas do sistema e, ao mesmo tempo, gerando informação sobre os seus deslocamentos para que o sistema possa ser gerido melhor e responder aquilo em tempo real, muda tudo. E, ao mesmo tempo, quem está gerindo o sistema está enxergando essas demandas todas, tem condições de entender quais são as demandas de deslocamento muito mais e ter respostas articuladas. Né? A gente falou disso aqui sobre Singapura, né, que tem um sistema parecido com esse. Mas a questão é quem gere esse sistema e que sabe tudo que está todo mundo fazendo na cidade, né? Você não precisa saber individualmente, né? De novo, você tem informação agregada, é o de sempre, né? Você precisa saber que tem 10 mil pessoas demandando isso, até coisas mais triviais, que é, por exemplo, compartilhamento de carros, né? A gente viu esse estudo uma vez aqui do Sensible City, que disse que eles fizeram esse estudo em Manhattan, né? Num período de Manhattan que fosse, se as pessoas estivessem dispostas a adicionar 3 minutos no seu tempo de deslocamento de táxi, e dividir táxis, porque tem alguém demandando um táxi aqui, o outro na outra esquina, indo mais ou menos para o mesmo lugar, se você estivesse disposto a dividir, se a sua viagem durasse até 3 minutos a mais, isso eliminaria, não tenho certeza agora, mas algo como 60%, 80% das viagens de táxi naquele espaço, simplesmente porque você racionalizou o uso. E isso você pode fazer hoje... a viagem é mais rápida, né? Porque não tem congestionamento. Isso, você pode... No fim, você pode até reduzir. Mas esse tipo de coisa, ou eu quero compartilhamento de bicicleta, que eu olho no celular e vejo que estações têm bicicletas disponíveis nesse momento, eu vou lá e pego e vejo onde é que eu posso deixar. Isso só é possível porque tem celular e porque tem conexão. E esse site aqui fala do quê? Isso. Esse site é um estudo feito por uma consultoria privada, a Deloitte, que é uma coisa de visões de futuro nessa linha, né? Possibilidade de integração do sistema, etc. E esse outro é um lugar que tem avançado nisso, né? que é o SIM, que a gente já falou aqui também, na Finlândia, e é um exemplo concreto já de movimento nessa direção, né? Que é uma outra coisa que eles chamam de mobilidade como serviço. Você precisa de um carro, você pode alugar ele por 2 horas, usar, deixa ele em outra estação, como você pode fazer com bicicletas, ou você vai pegar um sistema de carro compartilhado com alguém que está fazendo o mesmo deslocamento. O sistema gerencia isso para você e te vende isso como pacotes, né? Os vários operadores estão integrados e você pode ter uma tarifa mensal que te dá direito, por exemplo, a usar ilimitadamente o transporte público, X horas X quilômetros de táxi, Y horas de um carro alugado que você vai usar. É bom porque uma coisa não está competindo com a outra, né? As coisas estão se somando. Ó, eu queria aproveitar e agradecer todo mundo que tem participado com a gente através da nossa hashtag, que fica no canto. Nós temos tendo uma ótima adesão. Verdade. E as pessoas estão realmente fazendo o programa conosco. E aproveitar para reiterar nosso pedido para mandar suas sugestões através dessa hashtag para a gente fazer o programa número 100
o 100º navegador que já está chegando, Verdade. né? E a gente lê todas as sugestões. É isso que verdade. todo mundo que manda a gente lê aqui e é muito bacana. E Ale, para fechar, você falou aí de São Paulo, né? A gente está aqui falando de futuro, né? De visões de longo curso, coisas que já estão começando a penetrar o dia a dia, mas são o futuro. Mas eu quis trazer aqui, registrar uma coisa aí de participação social que a gente sempre fala. São Paulo está, nesse momento, num processo de fazer licitação das suas linhas de ônibus, né? Atualizar, renovar a concessão das linhas, né? Eles fizeram uma consulta pública e isso aqui é um exemplo de uma iniciativa que eles chamaram de Busão dos Sonhos, né? Reunindo organizações, o pessoal do Cidade a Pé, Greenpeace e outras organizações da sociedade civil em São Paulo que captaram ideias pelas redes sociais e apresentaram à Secretaria um conjunto de propostas da sociedade para licitação. Então, é sempre bom ver essas coisas acontecendo agora já, né? No mundo de agora. A ideia é criar o ônibus que todo mundo quer? Não, o Busão dos Sonhos porque a concessão de ônibus foi o Marco, mas eles colocaram sugestões diversas que vão desde fazer cumprir a lei que a partir de 2018 nenhum ônibus novo em São Paulo seja movido a combustíveis então a resposta fósseis, sim, a ideia mas então quando a gente fala com bicicletas, né, ter bicicletários ou poder ter ônibus que permite levar bicicleta, condicionar uma parcela da remuneração a um índice de reclamação e satisfação dos usuários. Eu acho muito importante essa possibilidade do cidadão e do usuário avaliar o serviço toda vez que ele é usado. Não é avaliar assim, uma vez por ano, vai lá um fiscal e vê se está tudo certo. Temos que fazer uma pequena pausa, porque no segundo bloco nós teremos o Hermano Atômico. O navegador